Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou a Elisa Luchin E eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos discutir terceiro NEF do 8 ao 11. E nós temos uma convidada que é bem especial para mim, porque ela é minha amiga de infância. É a Camila Cidade Grabner. Como que pronuncia? Grabner? Fala aí. Grabner. Aham, Grabner. Grabner. Ok. Ela tem 29 anos, ela é natural do Rio Grande do Sul, criada em Florianópolis e mora em Porto Velho há 7 anos. Ela é graduanda do último ano, sexto, da Faculdade de Medicina, formada como tecnóloga em radiologia e pós-graduada em metodologia do ensino superior. Ela também é casada com o Eduardo Grabner há 7 anos. Eles se casaram em Florianópolis e selaram-se no Templo de Curitiba no dia 8 de abril de 2017. Eles têm dois filhos, o John, de 3 anos, e o Dante, de 1. Ela foi missionária na Missão Brasil-Manaus de 2015 a 2016, que foi, sem dúvidas, um divisor de águas na vida dela e o momento em que ela pôde conhecer melhor o Salvador. Após o nascimento do Dante, ela não teve mais nenhum chamado na igreja, porém, ela já foi presidente das moças, presidente da SOC, professora do Instituto, professora do CTR, professora da Escola Dominical, entre outros chamados. Bem professora, e ela Bem vai ensinar professor. a gente muito hoje, viu? Ela se considera uma boa amiga, gosta de ler, montar quebra-cabeça com o marido, aprender sobre o funcionamento do corpo humano e suas maravilhas, ir na piscina com a família, assistir filmes da Disney com o John e dançar com o Dante. Ela é fã do Harry Potter, ama sushi e prefere o calor do que o frio. Ela ama pediatria e acha que é nisso que ela vai se especializar ao se formar. Muito, muito bem-vinda, Camila. Estou muito animada, porque a Camila a gente brincou muito como criança. E aí depois, quando a gente ficou adolescente, mais velha, a gente perdeu o contato assim mais próximo. Mas eu acompanho ela pelas redes sociais. Eu admiro muito ela, porque ela tem muitos pratos para manter girando e ela consegue. Ela mantém todos eles girando muito bem. Eu admiro muito ela, como mulher, como mãe, esposa, profissional. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, meninas. Eu estou muito feliz de estar participando desse podcast. Assim, eu queria começar falando só de uma experiência que eu tive semana passada. Na verdade, foi essa semana, domingo, né? Com o podcast. Eu estava passando por algumas situações, específicas, e aí às vezes a gente pensa, né, de uma ideia que a gente teve, porque foi uma ideia que vocês tiveram, né, de fazer. Esse podcast, e às vezes a gente pensa assim, será que eu tô mesmo influenciando a vida das pessoas e tal? E aí eu fui escutar o episódio domingo de manhã, logo que saiu. Geralmente eu não faço isso, eu não estava muito legal naquele dia, eu estava passando por algumas situações, e aí foi falado várias coisas, mas uma das coisas que eu gostei demais e que, assim, mudou a minha semana até agora, desde que eu escutei, foi que eu acho que foi a Bianca que falou que ela sempre diz para a filha dela assim: vamos tentar de novo? Quem sabe você faz diferente dessa vez? Vamos tentar mais uma vez? E eu tava tendo alguns desafios com o meu filhinho de 3 anos. E eu falei assim, Senhor, eu não sei como fazer para ensinar o John, porque não dá. E o que eu faço? Eu estava bem frustrada, na verdade, né? E aí eu tenho usado essa. Até me emociono, me emociono, porque eu tenho usado isso praticamente 20 vezes por dia no meu dia com o meu filho, dizendo assim, filho. Quem sabe você tenta de novo. Vamos fazer de novo, agora de um jeito mais gentil. Quem sabe agora você faz mais gentil. E assim, muito obrigada. Começando assim, que eu queria dizer para vocês que vocês foram muito inspiradas, né, ao fazer o podcast. A Elisa eu já conheço há muitos anos, né? Frequentei muitos anos a casa dela com os pais. E a Bianca eu conheço, digo agora que conheço porque escutando, né, as experiências e a vida, a gente se sente mais próxima da pessoa. Então, muito obrigada mesmo pelo convite.
De nada. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter aqui, muito feliz de ouvir essa experiência, porque de fato, muitas vezes vem isso na cabeça. A gente se pergunta, né? Será que está sendo de valor para as pessoas, né? E é engraçado tu mencionar isso, porque aqui em casa, depois que eu tive esse pensamento, a gente voltou a utilizar com mais frequência esse mesmo princípio. Inclusive, com meu marido ontem. Ele falou uma coisa assim, meio de atravessado, porque ele tava cansado e tal. Ele falou uma coisa meio de atravessado, e eu só olhei pra ele e eu ia falar, ah, querido, quer tentar de novo? E ele olhou pra mim e falou, eu deveria tentar de novo, né? Gente, adorei. Falou assim, tu deveria ter dito isso, que dá pra ser usado com os filhos, com o marido, com a Todo esposa. mundo. Até A gente conosco pode dar mesmo. graça para todo mundo. Tenta de novo. Tenha mais Sim, uma vez. vamos lá mais uma vez. E o que eu acho muito legal, agora a gente está falando, né, sobre o podcast em geral, mas antes de entrar nas escrituras, eu acho legal essa oportunidade da gente aprender umas com as outras, porque muitas vezes alguém faz uma coisa que a gente não faz ideia que funciona. E eu acho que isso é legal também de a gente trazer as convidadas, porque eu sinto que eu tenho aprendido muito fazendo o podcast, porque eu posso ouvir de outras pessoas, compartilhando as experiências, compartilhando o que funciona para elas, compartilhando o que elas aprendem das escrituras, que as escrituras têm para ensinar. E eu fico bem feliz de ouvir essa experiência que tu teve, né, Camila? E que hoje você vai ter daí a oportunidade de estar do outro lado, né? Ai, fica nervoso. E, e com certeza, eu tenho certeza, a gente teve a oportunidade de ouvir de ti a sua experiência, mas quantas experiências as pessoas têm que a gente não sabe, né? E tenho certeza que alguma coisa que tu vai compartilhar vai ajudar alguém hoje. Ai, que bom. Tô bem animada. Também. Por onde você gostaria de começar? Essa sessão é bem especial. Onde que você quer começar? Olha, é muito especial mesmo. Eu queria começar, na verdade, falando ali entre o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Só para contextualizar, no capítulo 8 a gente vê se cumprindo as profecias, né, que um profeta disse, e, e aí a terra começou a ser toda destruída. Né? Começou a haver a destruição que ele tinha dito que haveria. Então, houve terremotos, houve tsunamis e tudo mais, né? E, e algo que me impacta bastante é no versículo 24, que fala assim, né? Ó, se tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia, nossos irmãos teriam sido poupados e não teriam sido queimados naquela grande cidade de Zaraima. E aí, o que eu queria linkar com isso é que se a gente for mais para frente, no capítulo 9, fala que as pessoas que foram poupadas, no versículo 13, eram os mais justos. Então, o que que isso me impressiona? De que as pessoas que eram mais justas, elas ainda assim perderam suas casas, elas perderam muitos dos seus familiares, e hoje, né, eu como estudante, eu me sinto um pouco nesse sentido, porque a gente, quando está estudando, a gente depende muito das pessoas ao nosso redor. E, por exemplo, eu não tenho mais uma casa que é minha, porque eu tive que vender para pagar as custas dos estudos. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, será que era isso mesmo que o Senhor queria? Será que eu talvez não estou fazendo algo algo que não te agrada e por isso que eu estou passando por isso? Mas aqui a gente vê que essas pessoas que estavam passando por isso, por essas destruições que já estavam profetizadas, claro que é uma destruição enorme, mas você imagina você passar a sua vida inteira construindo uma casa, a vida inteira tendo um trabalho e do nada eles não tinham mais nada, né? Eles estavam em completa escuridão e eles perderam tudo. Então, essas pessoas, elas não eram qualquer pessoa, elas eram as mais justas. E por isso que elas ainda estavam
ali, né? E aí elas mesmo falam, poxa, se a gente tivesse se arrependido, e aí eu penso, né, que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente percebe as nossas falhas. Isso é algo que quando eu estava na missão, eu sempre pensava que eu era muito ruim nas coisas. E foi a época que eu me sentia mais próxima do Salvador. Então, eu falo, gente, é real. Quanto mais perto a gente está do Senhor, mais a gente reconhece o que a gente precisa mudar, sabe? Mais a gente tem percepção, das nossas falhas, dos nossos erros. Muito legal isso. Eu não tinha percebido essa conexão, né? Que eram os mais justos e mesmo assim eles passaram por isso. Eu acho que a gente se pergunta muitas vezes, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque parece que tá tudo dando errado na minha vida. Mas imagina se eu não estivesse fazendo o que é certo. Tá pior ainda, mas Desse ah, jeito. muito legal essa observação. Uma outra coisa que eu pensei agora, bem enquanto tu estava lendo esse versículo, eu fiz a substituição ali quando fala nossos irmãos não teriam sido poupados. Eu substituí por nossos filhos. Falei, ó, se nos tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, nossos filhos teriam sido poupados. E eu pensei na questão da maternidade, quantas coisas que eu estou fazendo hoje em dia que eu preciso me arrepender e que se eu não me arrepender, vão afetar os meus filhos. Eu penso, daqui 5 ou 10 anos, quais são algumas coisas que eu estou fazendo que estão afetando os meus filhos, talvez de uma maneira negativa? E eu ouvi num outro podcast um pensamento semelhante a esse, de que o cara ele dizia que ele se perguntava, uma das coisas que ele analisava com a esposa dele, ele fala: o que que a gente está fazendo ou deixando de fazer hoje? Que se a gente não mudar, daqui 5 ou 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai se arrepender que a gente não mudou. E aí era assim que ele analisava as coisas que ele sentia que ele precisava mudar, meio que olhando para o futuro e vendo que ele gostaria que fosse diferente no passado, né? E eu sinto que é uma aplicação semelhante. A gente não precisa chegar numa situação de catástrofe para pensar, né, o que que eu devia ter feito antes. Eu posso pensar agora, ok, o que que eu preciso mudar para que eu não precise pagar o preço depois, quando a catástrofe vier, quando as dificuldades vierem, para eu não ter que me lamentar no futuro, para no futuro eu poder estar tranquila. Eu gostei muito, Camila, das coisas que tu trouxe. Eu não tinha pensado sobre o que tu pensou ali, né? Que eles estavam, como eles estavam próximos do Salvador, eles conseguiam ver as mais a nulidade deles. Acho que é Moisés que menciona isso, né? Que a gente vê a nossa nulidade perante Deus, né? Que a gente não é nada comparado com Ele. Mas eu queria comentar de novo no que vocês duas já falaram ali sobre ah, as pessoas que morreram e a aflição que quem ficou estava sentindo. Porque eu sinto que quando a gente acredita em Deus e acredita no Evangelho, a gente ainda vai doer, vai ser muito difícil perder alguém, mas a nossa perspectiva da morte muda, a nossa perspectiva da catástrofe muda. E dá para ver o quão doloroso que foi para esse povo, né? Tá passando por tudo aquilo. E quando eu tava lendo, eu vou tentar não chorar. Eu lembrei tem uma família de membros da igreja que mora na região, no estado de Idaho, aqui nos Estados Unidos. E 5 anos atrás, talvez vocês lembrem dessa história. 5 anos atrás, é uma família, deixa eu dar um contexto, é uma família muito fiel na igreja, com todos os membros da família praticamente muito firmes na igreja. E todo ano, para o feriado de Ação de Graças, eles fazem uma viagem. Os homens da família fazem uma viagem para um outro estado vizinho, ali de Idaho, e eles vão caçar. Aqui tem muito, né, essa cultura de caça para ajudar na manutenção do meio ambiente, e tal, gerenciamento da quantidade de espécies, enfim. E eles fazem essa viagem. E daí, 5 anos atrás, fizeram essa viagem, como sempre faziam. E era, acho que bem no final de semana do Dia de Ação de Graças. E no retorno para casa, o avião deles caiu. Eles tinham acabado de decolar e o avião deles caiu.
E nesse acidente morreram 9 membros da família, 9 homens da família, incluindo uma criança, um adolescente e daí 7 homens da família. Então, em um acidente, a família perdeu o patriarca, na verdade, o avô da família, aí o pai, as filhas do pai perderam os esposos, e daí a mãe perdeu os genros, filhos, marido, pai. Foi assim, uma catástrofe, uma coisa horrível, né? E me chamou muito a atenção essa história, e daí eles fizeram aquelas páginas de vaquinha para ajudar a família e tal, e a gente doou na vaquinha. Então, eu acabei meio que assistindo a história de perto, assim. Eu tinha conhecidos que conhecem a família, então eles postavam muito na mídia social deles. Mas foi incrível, assim, absolutamente incrível ver a forma como eles enxergaram o acidente. A forma como essas mulheres, porque restaram as mulheres, a forma como elas falavam do acidente, do que tinha acontecido, elas falavam sem sombra de dúvidas que elas sabiam que eles haviam sido chamados, porque eles eram homens justos e fiéis, portadores do sacerdócio, que por alguma razão eram necessários no outro lado do véu. E aquilo me marcou tanto a fé delas. Não, e o mais interessante, assim, logo depois que o avião caiu, 2 das mulheres que ficaram, as esposas, descobriram que elas estavam grávidas. Ou seja, elas deram à luz para os filhos depois que os pais haviam falecido. E mesmo assim, e até hoje, elas falam sobre essas histórias, sobre a história, sobre o que aconteceu, com uma fé impressionante. Então, assim, é isso, é sobre isso, sabe? É sobre você ter uma fé tão forte que a sua perspectiva da morte, das coisas físicas, muda. Porque a gente tem a certeza de que não é sobre essa vida, é sobre é sobre o mundo vindouro, sabe? Gente, eu tô impactada. Que história linda. É impressionante. E falando, já que a gente tá falando sobre isso, posso fazer mais um comentário? Ah, tem uma outra coisa assim que eu queria falar. A gente tá aqui falando sobre coisas físicas, né? Morte, algo físico. Mas eu achei algo muito interessante ali no capítulo 9, no versículo 13. É quando acho que Jesus Cristo aqui tá falando ao povo, e daí ele fala assim: Ó vós todos que fostes poupados, que é aquela, na verdade, a Camila acabou de ler, né? Falou sobre esse versículo. Ó vós todos que fostes poupados, porque eres mais justos do que eles. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure. E esse cure me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez esse capítulo. E eu fiquei pensando, tá, mas cure do quê? Do que eles precisam ser curados? Tem algum tipo de. Eles estão com algum tipo de dor física? Tem alguma doença? Porque a palavra cura é o que me remete quando eu penso, né, em cura. Mas daí eu continuei lendo, e ali no versículo 14, Jesus Cristo dá a resposta. Ele diz assim: Sim, em verdade vos digo que, se vierdes a mim, tereis a vida eterna. E a impressão que eu tive quando eu estava lendo a segunda vez, porque eu queria muito encontrar a resposta, e o que o Espírito meio que me ensinou é que Jesus Cristo, ele está falando sobre uma cura espiritual. E que a cura espiritual aqui é a vida eterna. A cura para o nosso espírito é a vida eterna. É através de Jesus Cristo que a gente obtém essa cura. E é só Ele que pode nos curar dessa forma. E eu gostei muito, nunca tinha feito essa conexão. É interessante porque eu imagino que eles deviam ter coisas físicas também, né? Depois de toda aquela destruição. Verdade. Mas que eu acho que é interessante porque Cristo, com frequência, faz esses paralelos, né? Da vida física com a vida espiritual. Ah, e ele usa muitos exemplos físicos que a gente consegue ver para ensinar princípios espirituais e valores. Ah, muito, nunca tinha observado essa palavra ali. Muito legal.
Falando de cura, né? Eu também nunca tinha lido e pensado por essa perspectiva. Voltando um pouco no capítulo anterior, fala sobre trevas, né? Que quando Cristo morre, né? E ele é a luz do mundo. Nenhum tipo de luz é capaz. Não existe mais luz, porque ele é a própria luz, né? E fala que eles podiam sentir o vapor da escuridão. Quando eu engravidei do John, após eu ter tido ele, né? Eu tive depressão. Eu até compartilhei, né, nas minhas redes sociais esses dias. É uma coisa que eu não, na verdade, não falava muito. A maioria das pessoas não tipo, sabia sobre, enfim. E a gente tende a não entender, né? E quando eu li sobre esse vapor da escuridão, muitas vezes, durante o tratamento, no início, né? Peraí, do tratamento, eu senti como esse vapor de escuridão, onde não é só um dia ruim, né? Não é só um momento ali ruim ou uma notícia ruim, é simplesmente você um, não consegue entender e seu filho tá ali super saudável, super bonito. um, você deveria estar feliz, né? Porque ele tá bem e você não tá bem. E, e algo que eu aprendi enquanto eu passei por esse processo, né? É que Cristo, ele teve lá comigo. E embora estivesse essa escuridão, mais ali para frente, no próximo capítulo, Cristo ele começa a falar e eles começam a escutar antes de ter a luz, né? E é exatamente isso que Cristo faz com a gente quando a gente está passando por alguma situação difícil. E foi exatamente assim que eu me senti enquanto eu estava com esse episódio, né, de depressão pós-parto, de que eu me sentia numa escuridão, mas Cristo entendia o que eu sentia, e Cristo sabia que eu não estava sentindo aquilo porque eu queria sentir, e ele esteve do meu lado durante o processo. Ele esteve do meu lado através das escrituras, ele esteve do meu lado através dos conselhos dos profetas, e ele esteve do meu lado através dos amigos e também através das medicações das pessoas que estudaram sobre isso. Então, quando eu estava lendo isso, né, eu tive bastante empatia com essas pessoas que estavam lá, porque elas devem ter se sentido muito perdidas, elas devem ter se sentido muito mal, né? E, e aí eu realmente presto meu testemunho assim que Cristo ele é a luz e não tem escuridão em que a luz dele não penetre. Não tem, como dizia o presidente Monson, não tem marinheiro tão perdido que a luz dele não alcança. Nossa, Camila, muito obrigada por compartilhar essa experiência. A gente sabe que não é o tipo de experiência que a gente não compartilha com todo mundo ou sempre, né? É algo bem pessoal, mas eu acho muito legal que tu compartilhou, porque é um assunto que não muitas vezes fica escondido, assim, não é muito conversado. Muitas vezes as pessoas passam por essa situação, passam por uma depressão, pode ser uma depressão geral, mas nesse caso a depressão pós-parto, que é mais comum do que a gente pensa. E realmente não entende, né? Porque, como você disse, é o momento que eu deveria estar feliz, né? Meu bebê tá saudável, tá tudo bonito, tá tudo lindo, digamos, mas eu não sinto esse sentimento. E realmente essa escuridão é muito real. E eu acho legal compartilhar isso, porque quantas pessoas que a gente conhece que talvez estão passando por isso e a gente não sabe, e como que nós também podemos ser uma luz para elas, né? Refletir a luz de Cristo para elas e ajudar elas nesse processo, porque guiando elas para Cristo, sendo um exemplo de Cristo para elas e para nós mães poder saber o que que a gente está passando também,
eu percebi na minha segunda gravidez. Eu sofro um pouco de depressão, é mais durante a minha gravidez do que no pós-parto. E eu observei isso durante a minha segunda gravidez. Eu vi o padrão, né? Na minha primeira gravidez eu não notei. Eu estava passando por uma depressão perinatal, acho que é o que se fala. E quando eu tive a mesma experiência na segunda gravidez, eu percebi, pá, é isso que eu tô tendo. É uma depressão. E só quem passa por um episódio assim entende, né? Não tem como explicar. Como tu diz, não faz sentido. Não, eu não tenho controle sobre esse sentimento. Tá lá, é aquela névoa, aquela coisa pesada. E eu sinto que me apoiar em Cristo e aceitar a graça dele é o que faz a diferença de que, ok, ele tá aqui do meu lado, mesmo que eu continue me sentindo péssima, né? A presença de Cristo não necessariamente tira a nossa tristeza, que eu imagino com eles também lá, eles ainda estavam tristes pela perda de tudo que eles tinham perdido, inclusive dos familiares. Ouvir a voz de Cristo, ouvir ele proclamando o evangelho, eu não acredito que tirou a dor deles, mas eu sinto que dá aquele conforto, dá aquela companhia de saber o que eu não tô sozinho e existe uma luz no fim do túnel também. A minha tristeza, a minha depressão, a minha, seja lá o que for, não vai durar para sempre. E é por causa de Jesus Cristo. E eu acho que tem a ver com a experiência que a Bianca compartilhou dessa família também, de ter essa perspectiva que a vida é muito curta comparado com a eternidade. E até às vezes não achando, ah, as coisas vão melhorar só na próxima, né, depois que eu morrer. Mas de que a gente não. Isso é uma das coisas que eu aprendi com terapia. Você pergunta, né? Você já ficou feliz pra sempre, o tempo inteiro? Ninguém fica feliz o tempo inteiro. E a mesma coisa pra tristeza. Ninguém fica triste o tempo inteiro pra sempre. Então, tipo, existe um fim pra aquela tristeza, apesar de parecer tão densa como era a escuridão deles aqui, né? Mas durou 3 dias. Depois de 3 dias veio a luz. E às vezes a gente fica naqueles 3 dias achando ou sentindo como se eles fossem durar para sempre, mas eu acho que ter essa esperança de que essa escuridão, ela tem um fim, ela vai acabar em algum momento. Eu acho, uma das coisas que eu sinto sobre a depressão é que ela vem acompanhada com um sentimento de vergonha. E eu acho que é por isso que é tão difícil para as pessoas compartilharem, que é exatamente isso que vocês falaram, né? Eu deveria estar feliz. Eu tenho um bebê saudável, perfeito aqui comigo, né? Por que que eu não tô? Ninguém vai entender o que eu tô sentindo, né? Vão achar que é fútil, que eu tô sendo boba, né? Que eu deveria ser grata. Por que que eu não sou grata pelo que eu tenho, né? Então, esse sentimento de vergonha faz ser muito difícil compartilhar. Claro, isso é muito específico da depressão, mas também não é único da depressão. Acho que acontece com muitas outras coisas na nossa vida. Eu acho que talvez por causa dessa cultura que a gente vive de gratidão, né? Você se sente assim, ah, mas, né, não posso falar sobre isso porque vai, né, tô parecendo ingrata. Parece que eu não sou feliz com o que eu tenho. Eu sou grata pelo que eu tenho, porém o sentimento ainda existe, né? E eu não sei, assim, eu sinto que um dia, na verdade, eu estava falando com uma amiga sobre isso semana passada, e eu estava falando quão duros nós somos, assim, com a gente mesmo, quão críticos nós somos com nós mesmos. E ela disse, Bianca, eu cheguei à conclusão que eu acho que todo mundo vai se surpreender muito quando conhecer Jesus Cristo, porque eu sinto que ele é muito mais sobre a misericórdia e muito mais manso e muito mais bondoso do que a gente tem a capacidade de compreender. Porque a gente é muito crítico de modo geral. Tem muitas coisas que estão, muitas névoas que estão atrapalhando a nossa visão, mesmo do Salvador, a perspectiva que a gente tem dele. A gente tem glimpses, assim, né? A gente vê, assim, aqui e ali, pedacinhos das coisas, mas a nossa interpretação é falha, as experiências que a gente tem são limitadas, então todo o contexto tá todo errado. Tá enviesado.
física, tipo, vivendo no mundo aqui na Terra, é tudo físico, a gente não consegue entender as coisas espirituais plenamente, não tem como, e a gente não vai conseguir entender o Salvador plenamente. Tanto que isso se vê depois ali no capítulo 10, né? Quando eles ouvem a voz, mas eles não conseguem entender, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, dessa desconexão do espiritual com o físico, né? Que o nosso corpo, a nossa mente, às vezes não está preparada. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas eu achei bem interessante isso também. Ah, outra coisa rapidinho que eu achei legal é que é usar essas escrituras para ensinar na Páscoa, né? Para os nossos filhos. Eu marquei aqui, eu vou usar com a Mayara. A gente pode usar ali o capítulo 8, a parte da escuridão, das trevas, a gente pode ler, talvez no escuro, se não for muito assustador para as crianças, porque são passagens meio assustadoras, né? Pode ser para algumas crianças, não sei. Pode dar uma modificada se os seus filhos Tenebroso. é. Mas, e daí, ali no capítulo 9, né, quando Jesus Cristo diz no 18, eu sou a luz e a vida, né? Aí você pode acender as luzes. É uma atividade legal, É uma legal, ótima ideia, inclusive. né? Bem didático, assim, mas usando as escrituras, gostei. Eu achei muito legal. Eu sempre fico me inspirando em mães, assim, às vezes no Instagram, daí eu vejo o jeito que você faz as atividades com a Mayara e quanto você faz ela ser independente. Aí eu vejo a Elisa com as crianças. Esses dias ela postou algo com um imã, assim, de tempo de silêncio. Eu não entendi muito bem, mas eu falei assim, gente, eu acho que isso é muito legal. Então deve ser o quê? Botar a criança para ver se ela adquire ideias, e eu acho que isso é interessante, né? A gente compartilhar. É por isso que eu falei, gente, esse podcast é tão interessante, porque às vezes a gente compartilha uma coisa que pra gente é um bobo, que pra gente é normal. Ah, eu faço isso. E pra uma outra pessoa é aquilo é aquele start que eu precisava, né? E falando de crianças e ensinar crianças, é, todas aqui, né, nós somos mães, e aí eu não sei se todo mundo já trabalhou na primária ou já teve a oportunidade de trabalhar numa sala com crianças, né? Mas assim, quando a gente está numa sala com crianças, né? Eu vou falar dos meus filhos agora, porque no versículo 22, Cristo fala bem assim. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas. E aí, ele fala: eu os receberei, pois é deles o reino de Deus. Quando a gente entra numa sala com crianças, é um caos. Assim, a gente entra, o meu filho, ele bate com um brinquedo na cabeça do outro, aí o outro puxa o cabelo do outro, e eu falo: filho, não pode puxar o cabelo. Aí já briga, ele já disse: eu não gosto de você. E aí eu fico falando: gente, é deles o reino dos céus. Como assim? O que que eu... E aí, por muitas vezes, eu fiquei assim, gente, o que o Senhor tá querendo dizer nesse de deles o reino dos céus, né? Porque é um caos. Né? É um caos. Crianças juntas, elas têm dificuldade de compartilhar os brinquedos, elas têm dificuldades de entender que a gente tem que, né, às vezes ser mais gentil, elas querem é meu e tudo mais, mas estudando, né, e acompanhando o crescimento dos meus filhos, é, é impossível que não seja deles o reino dos céus, porque é, eles sempre estão dispostos a se arrepender quando eu digo que algo está errado. Eles sempre estão dispostos a ouvir quando eu quero falar. Eles sempre estão dispostos a conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que é das crianças o reino dos céus, porque elas são humildes, porque elas são tardias em irar-se. É claro que brincando, né? Elas têm essa dificuldade porque são crianças, estão aprendendo, mas é nisso que o Senhor ele fala, né? Sejam como crianças, não tenham raiva das pessoas, perdoem mais facilmente, né? Escutem quando alguém for dar um conselho e for bom, escuta seu líder, escuta o profeta, né? E esse versículo eu gostei bastante, me fez pensar bastante, principalmente no meu maternar, né? Na minha maternidade. A pureza do coração das crianças, né? E é interessante, eu acho que é muito irônico pensar que a gente passa a vida
da criança inteira, treinando ela para se tornar um adulto, um contribuinte da sociedade e fazendo ela seguir todas aquelas regras que, de novo, gente, eu tô com isso na cabeça, eu vou ficar mencionando, talvez eu tô viajando, mas são coisas físicas, são coisas do mundo que a gente treina os nossos filhos. O Senhor quer que a gente treine o coração dos nossos filhos. Ele quer o coração, ele não tá nem aí para os nossos costumes culturais que a gente faz, deixa de fazer. É o nosso coração, é sobre isso. Ele quer que o nosso coração seja com coração de criança, que seja puro, maleável, que seja disposto, como tu falou, né, a ouvir, disposto a aprender, um coração curioso, sabe, que se maravilha com o mundo e com as coisas ao redor, que, né, que olha para os mandamentos e pensa, eu quero fazer isso, eu quero demonstrar o meu amor, assim como tu demonstra para mim, como, né, minha filha, minha nossa, ela é um poço de amor, gente. Ela não para de me mandar bilhetinho e, sério, olha só, ela fez uma cirurgia 3 semanas atrás na mãozinha dela. Aí eu coloquei uma Alexa, sabe aquele aparelhinho da Amazon, né, Alexa, no quarto dela, caso de noite, se ela tivesse com dor, porque ela tava com muita dor no começo, se ela tivesse com dor, ela pudesse me chamar e daí ela faria um anúncio, né, e daí anunciaria pra mim aqui no meu celular no quarto. Sabe os tipos de mensagem que ela me manda? Toda, é sério, sem mentira. Assim que eu coloco ela pra dormir toda noite, ela fala assim: você é a melhor mãe do mundo. Eu vou te amar pro resto da minha vida. Não consigo imaginar a minha vida sem você. Eu tô tirando fotos, tipo, e guardando essas mensagens, porque são tesouros, assim, sabe? E é isso. As crianças estão dispostas a amar com toda a força, sem restrição, sem o que a gente faz como adulto, né? É, eu te amo se tu agir como eu quero que tu haja. Se tu fizer tal coisa, né? A criança não, ela é pura. Ok, falando sobre isso, falando sobre criança, tem um outro comentáriozinho rapidinho no início do capítulo 10. Eu achei muito legal a analogia das galinhas que é usada ali. Mas o que eu mais gostei foi prestar atenção nos verbos que, que foram utilizados quando Jesus Cristo está falando. Ele Eu fala, também. bem, tu também prestou atenção nos verbos? Eu vou falar, depois você fala se é isso que tu pensou também. Não sei. Olha só, no versículo 4 do capítulo 10 ele fala assim: quantas vezes vos ajuntei como galinha ajunta seus pintos? Aí no 5 novamente, quantas vezes vos quis ajuntar? E daí ali no 6 ele fala: vos ajuntarei. E me tocou tanto pensar nisso, porque quantas vezes eu precisei ser ajuntada? Quantas vezes eu tenho que me arrepender e me voltar ao Senhor e Ele tá disposto? Tipo, eu não sei quantas mil vezes eu já precisei dele, sabe? Me arrepender. Ele me ajuntou. E daí pensar que ele tá sempre querendo me ajuntar. Toda vez que eu não tô conseguindo fazer alguma coisa, ou que eu tô, né, errando de novo, ele tá ali. Ai, eu tô querendo juntar ela, né? Se ela me deixasse juntar ela. E daí, por último, ele diz que eu vos ajuntarei, né? Ele vai nos ajuntar quantas vezes forem necessárias. Daí ele diz ali no final, né? Contanto, né? Se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração, contanto que a gente esteja disposto a se voltar a Deus, quantas vezes for necessária, ele vai nos ajuntar. E eu amei isso. Dá até para fazer uma analogia com a maternidade, mas primeiro eu quero ver o que que a Camila tem para dizer sobre isso. É, foi exatamente isso que eu pensei. Igual você falou, ele fala no presente, ele fala no passado e ele fala no futuro, né? Que Cristo, ele tá sempre ali pra gente. Ele vai, ele sempre vai estar ali, né? Ele vai estar ali, ele já esteve ali quando a gente precisou antes, ele tá aqui agora, enquanto a gente precisa, e se a gente errar no futuro, a graça e estivermos dispostos a nos arrepender, a graça dele
é basta, né? E aí eu fico pensando uma galinha, né, botando os pintinhos assim, e aí eu fico lembrando que, que eu sou essa galinha muitas vezes com as crianças, e eu quero ajuntar, eu quero que elas, eu quero que elas façam eu já passei por isso que elas estão passando. Eu já aprendi as coisas que hoje elas estão aprendendo. Então, muitas vezes eu quero pular esse processo e eu quero botar elas assim embaixo das minhas asas e eu quero pular essa etapa e eu tomar as decisões como mãe, porque não, isso aqui é assim, né? E eu estava participando de uma aula num domingo, acho que é uns, sei lá, alguns domingos atrás, e fizeram um comentário de que uma das coisas que nos qualifica para sermos deuses é nós decidirmos o certo, podendo escolher o errado. E esse é todo o plano do Salvador, né? Que a gente decida o certo, mas ele nos dá a opção, né? A gente tem o arbítrio, claro que nós vamos ter as consequências, e a partir de decisões erradas tem coisas que a gente não pode mais escolher, mas o Senhor, ele tá ali para as nossas decisões quando a gente errar. Nos juntar e nos perdoar, claro, mas ele quer que nós possamos escolher ele, escolher o certo, escolher ir na igreja, mesmo quando eu não preciso ir. Não tem, eu não tenho mais minha mãe aqui, eu não sei como que era com a Elisa, mas a minha mãe, ela no domingo de manhã era assim, ela já botava a música assim da igreja, do coro do tabernáculo nas alturas, e aí era 7 e pouco da manhã, a gente já ouviu o secador de cabelo dela e ela batendo na porta. Vamos, gente, acordar e tal. E eu tinha alguém ali me juntando, como um pintinho e me carregando, me levando à igreja. E hoje, aqui na minha casa, eu não tenho a minha mãe para colocar a música, eu não tenho ela para bater na minha porta e dizer: vamos, filha, né? Já seu lanchinho da manhã já está lá pronto. E eu preciso fazer, eu preciso escolher. Se eu não escolher, né? Ela não vai estar aqui para dizer, poxa, minha filha, né? Então, foi sobre isso que eu pensei nesses versículos todos. É muito interessante, né? A gente já foi o pintinho, agora a gente é a galinha. Mas é muito interessante pensar. O que eu pensei nisso aqui é na frustração que eu tenho quando eu sou a galinha e tô tentando juntar meus pintinhos e eles se recusam. Sabe quando tu quer ajudar teu filho e tu tá ali, tu tá disposta, tu vê que ele tá errando, que ele tá fazendo errado, que tá dando com a cara na parede, mas ele se recusa a aceitar tua ajuda, né? E foi o único pensamento, eu parei aí, quando eu tava lendo. Mas, ao ouvir o pensamento de vocês, eu lembrei como eu reajo, que é diferente do que como Salvador reage. Geralmente, quando isso acontece aqui em casa, eu fico muito frustrada. Eu falo, quer saber? Então faz sozinho mesmo. Dá com a cara na parede. Ou do tipo, faz sozinho também, agora também não quero mais te ajudar. Sabe? Meio infantil. Assim, aquela frustração que eu não sei lidar, só meio que joga tudo pro ar. Mas, como vocês apontaram, né? Jesus Cristo, ele tá sempre ali. Ele continua querendo ajuntar a gente. Pronto, meio que ansiando, né? Pra gente estar pronto pra ser ajuntado. Pra daí ele ajudar a gente. Ele não faz como eu, que joga tudo pro ar. E aí, quando meu filho vem pedir ajuda, fala: Não, eu não quis quando eu queria te dar, agora te vira, né? E meio que me deu um tapa na cara, assim, ok, eu tenho que me arrepender e me tornar mais como Cristo, de ter paciência, né? Quando meu filho se recusa a receber minha ajuda, de esperar pacientemente até ele estar pronto, e aí quando ele está pronto, ir lá e ajuntar ele de novo, e continuar estando disposta a ajuntar, em vez de deixar o meu orgulho, a minha frustração tomar conta. E eu acho que isso na prática poderia ser do tipo, tu tá vendo que teu filho tá tendo uma dificuldade, tu oferece ajuda, ele não quer, tu pode falar, olha, ok, eu tô vendo que tu tá tentando, mas eu tô aqui, eu vou estar lá na cozinha fazendo tal coisa.
Se tu precisar, eu tô lá, beleza? Me avisa. E pronto, né? Porque às vezes também a gente daí pensa, não, mas então eu vou eu vou estar ali, eu vou ficar em cima, né? Eu acho, tipo, é o meio termo entre o que, né, o que tu falou, Elisa, que eu faço isso muitas vezes, que tu faz também, quer saber? Agora te vira, nega. Problema teu. É, problema teu. Lava as minhas mãos, algo assim. Mas eu acho que é o meio termo, né? Tipo, olha, ok, tudo bem, quer tentar? Vai lá, tenta, que bom, beleza. Mas eu tô aqui, tá? Se tu precisar, me chama. Tu sabe que tu pode contar comigo. Tu sabe que se a coisa ficar preta, se tu tiver uma dificuldade maior, tu pode contar comigo. Tu não precisa ir até o final sozinha pra provar que tu consegue, né? Eu tô aqui. É muito legal isso que a gente está falando, porque eu acho que assim, todas as mães se enquadram nessas escrituras e nesses exemplos. Algo que eu ficava muito frustrada. é, Ainda fico, né? É quando, por exemplo, meu filho fazia alguma crise de birra na frente de pessoas, ou quando ele fazia alguma coisa que eu não gostava, né? E aí eu já, imediatamente, eu queria que ele pedisse desculpa. E eu falava assim, você tem que pedir desculpa agora, você tem que... E eu queria impor para ele, né, pedir desculpa. Eu queria... Porque eu ficava frustrada, eu ficava tipo, nossa, vão achar que eu não eduquei eles. Algo do tipo, que a gente sempre fica se culpando, né? E, e aí, colocando isso que vocês falaram em prática, né? Eu comecei a falar assim pro meu filho: filho, você acha que a sua atitude foi legal? Aí ele diz: não, mamãe. Aí eu falo: e o que você acha da gente pedir desculpa? Aí ele fala: eu não tô pronto. E aí eu digo: então, meu filho, a mamãe vai esperar. E quando você estiver pronto e você souber o que você tem que fazer, você chama a mamãe e a gente vai fazer o que tem que ser feito. E eu comecei a respeitar, naquele momento, o tempo que ele precisava, que geralmente é curto, né? Geralmente, ali, logo após, ele fala: mamãe, já tô pronto. Mamãe, eu tô pronto. E depois de um tempo, ele começou a ele mesmo dizer: mamãe, eu acho que eu tenho que pedir desculpa. Então, Uhum. ele mesmo começou a entender a importância disso, né? E muitas vezes a gente quer impor mesmo. Eu sempre falo assim aqui em casa, né? Que a gente fala muito do que Satanás propôs, né? De salvar todo mundo e ninguém ter arbítrio, mas muitas muitas vezes nós, como mães, a gente quer obrigar, assim, não, vai ser do meu jeito, porque o meu jeito é certo. E aí eu fico pensando, como que Cristo se sente, né? Olhando assim, gente, o teu jeito não é certo. Gente, será que ela percebe que o jeito dela é muito péssimo? Eu acho que às vezes ele pensa, tô brincando, ele é muito misericordioso, mas assim, eu acho que às vezes ele fica assim, gente, o jeito dela não tá bom. Será que ela não tá percebendo? E a gente quer impor, né, a nossa vontade para os nossos filhos, até também no nosso casamento e com as pessoas no geral. Eu, eu achei muito legal isso que tu falou, de esperar o tempo deles. E isso me remete ao que eu pensei no capítulo 11, quando fala que Jesus Cristo, ele fala 3 vezes, né? As pessoas ouvem uma voz e somente na terceira vez que elas entendem o que a voz está dizendo. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito. A gente segue, né, várias pessoas no Instagram que falam sobre maternidade, que ensina curso de maternidade, disso, daquilo. Tem coisas que a gente, de uma pessoa que às vezes ela fala que você gosta, das coisas que ela não gosta. Mas eu tava pensando muito, e até conversando com meu marido outro dia, que uma das coisas que muitas pessoas falam é do tipo, você quer que o seu filho obedeça na primeira vez que você dá um comando pra ele? Siga o meu curso. Gente, eu quero isso pra mim. Mas quando eu li isso aqui, eu tive mais graça comigo mesma. De pensar, tudo bem se eu tiver que falar 3 vezes pro meu filho obedecer. Não tem nada de errado comigo. Eu não tô fazendo nada de errado. Porque Jesus Cristo teve que falar 3 vezes para as pessoas ouvir. Jesus Cristo fez alguma coisa errada? Ele era um Não, adulto, né? né? E eram adultas. Bem lembrado, Camila. Ah, mas me lembrou, tu estava falando, né? De às vezes a gente tem que esperar o tempo dos nossos filhos. A gente não pode esperar que, ok, porque eu disse pra ti que tu tinha que fazer isso, tu não fez, pronto, acabou.
né? Às vezes vai levar, igual a gente comentou no outro episódio que tu comentou sobre, né? Tenta de novo. Vai levar vários lembretes, né? Vai levar vários. Filho, faz isso. Filho, você já lavou a louça? Filho, você já fez aquilo? Né? Com meu filho é sempre, né, você já usou banheiro? Antes das refeições, a gente, depois de ter muitos acidentes no desfraude, muitos acidentes, a gente chegou à conclusão que a culpa era nossa e que a gente tinha que criar uns horários mais específicos. A gente criou agora que toda vez, antes das refeições, é o horário que ele precisa usar o banheiro, porque assim a gente não esquece. E aí, quantas vezes eu tenho que lembrar antes das refeições? Filho, vai usar o banheiro. Ele tá lá brincando, nem me ouviu, né? Não, não é necessariamente uma culpa dele, ele tem 4 anos agora. Eu preciso garantir que ele tenha me ouvido antes de eu esperar que ele obedeça ao meu comando, né? Então, ele não fez, é minha obrigação, como mãe, de ir lá e dizer, filho, você já usou o banheiro, né? E às vezes vai levar uma, duas, três, várias vezes. E aí, é claro, existem muitos fatores que entram dentro da questão da obediência do filho, de impor limites e isso e aquilo. Mas quando eu li isso, que ele teve que falar 3 vezes, e aí tu falou, né, sobre a gente às vezes ter paciência com o tempo dos nossos filhos, eu lembrei disso, que eu tenho que trabalhar um pouco mais na minha paciência e de que é o trabalho de mãe, ter que repetir, né? Trabalho de mãe não é fácil. É por repetição. Eu vou ter que repetir e falar várias, várias vezes até acontecer. E eu acho que aqui fica uma oportunidade para mudar a nossa perspectiva. Eu acho que a gente conversou até um pouquinho sobre isso, alguns episódios atrás, sobre a Lamã, mas a oportunidade que a gente tem de lembrar os nossos filhos é, na verdade, uma habilidade celestial, porque o Pai Celestial faz constantemente. Ele nos lembra uma, o tempo inteiro ele está nos lembrando, seja o Espírito Santo, meu, ele deixou o Espírito Santo para. Esse é um dos propósitos principais do Espírito, nos ajudar a lembrar, a testificar do Pai Celestial, não, sabe, a gente não esquece dele por causa do Espírito Santo. Então, às vezes, a maternidade é pesada em muitos aspectos, porque a gente tem uma perspectiva de que o que a gente está fazendo é uma obrigação, é algo chato, é algo é irritante. Poxa, mas já te lembrei, tenho que fazer de novo, né? E é diferente quando a gente pensa que Deus faz isso. Então, essa é uma oportunidade, eu diria, quase que sagrada, porque o Pai Celestial está fazendo isso com a gente. A gente tem a oportunidade de agir como ele age lembrando os nossos filhos. E assim, eu não vou dizer que para mim é super fácil, é algo bem difícil, na verdade, mas desde que a gente leu sobre isso em Elamã, quando Elamã estava lembrando, né, tem um capítulo ali que ele fala, lembrai-vos, sei lá quantas vezes, e me veio isso à mente, e tem sido muito mais leve, eu tenho tido muito mais paciência, porque antes eu lembrava minha filha 2, 3 vezes, na terceira vez estava, pô, Mayara, já não te falei, cara, como é que tu esqueceu? E agora eu tenho sido muito mais paciente e muito mais bondosa na forma como eu falo, no lembrar. Porque eu lembro, eu preciso de lembretes toda hora de Deus. Todo santo dia eu preciso de um lembrete. Então, ver como uma oportunidade em vez de uma obrigação, eu acho que faz a diferença. Eu gostei muito do que você falou, né? Ver como uma oportunidade. E as escrituras, elas nos mostram isso frequentemente, de coisas que a gente pode ver como oportunidades. E é realmente isso. A gente, todo domingo, toma um sacramento para lembrar Então, o Senhor está sempre nos lembrando em várias formas. Se nós, como adultos, temos que estar sempre lembrando, ser lembrados das coisas, quanto mais as crianças, né? Um outro versículo que me chamou muito a atenção no capítulo, no 11, né, que é o que a gente está falando, que na verdade é assim, o Senhor, ele
ele fala pra gente assim: eis que esta, no versículo 30, né? Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. E assim, eu confesso que quando eu estava lendo, né, e me preparando para conversar, né, com vocês no podcast, eu acho que esses capítulos eles foram realmente escolhidos para que eu estivesse falando sobre, porque aconteceu uma situação na minha vida essa semana e em que eu descobri de uma pessoa que falou, né, coisas que não eram verdade sobre mim para uma outra pessoa que é muito importante, digamos assim, no cargo em que ela ocupa e que eu preciso desta outra pessoa. E aí eu me senti muito mal, eu fiquei muito chateada. E eu, assim, a vontade que eu tinha era pegar meu celular e fazer, sabe, igual tava tendo as guerras em alma, que eles começaram a mandar a carta um pro outro. Eu fiquei com muita vontade de ser, escuta aqui. Qual é o seu problema? Não, e lendo, né, essas escrituras, o Senhor, ele me deu um puxão bem grande de orelha de que essas coisas devem cessar. Ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo, ele quer que nós tenhamos. O próprio profeta falou que precisa-se de pacificadores. E se eu confesso que talvez se eu não tivesse tão engajada em estudar bem nas entrelinhas e tal, talvez tivesse passado um pouco despercebido e eu tivesse mandado uma mensagenzinha, né? Tirando umas satisfações, mas eu percebi o quanto eu tô errada. E aí, o que eu fiz? Eu fui, me ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor disse que a gente precisa ah, não ter cólera, né? E eu tô encolerizada. E e aí eu lembrei de um hino, né, que fala assim: é, com fervor fizeste a prece ao enfurecer, implorando pela graça, implorando pela graça, de aos seres ofendido dares o perdão. Então, o Senhor, ele nos ensina que a gente precisa perdoar. Não é fácil, a gente tende, às vezes, a querer comentar também com os outros disso e falar: você sabe que tal pessoa fez para mim? E isso acontece muito dentro até da igreja, de você viu o que aconteceu e tal. E, mas a gente precisa aprender com Cristo que a doutrina dele é o perdão. Ele diz: estas coisas têm que cessar. Eu achei muito legal isso que tu falou sobre até que às vezes acontece dentro da igreja. E às vezes acontece dentro do, sei lá, da família. Que fulaninho de tal te ofendeu, aí tu vai e conversa com outro parente e tudo mais. E aí aquilo vai te encolerizando e vai meio que, como dizer, como se fosse um veneno, assim, né? Dentro da família. Esse espírito de discórdia vai se criando, meio que as pessoas se voltam uma contra as outras. E o que eu acho muito interessante é que esse capítulo inteiro, ali mais assim, indo pro final, ele fala muitas vezes sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade. Como eles são um. E eu sinto que é um princípio que é exatamente o que vai no oposto da discórdia e da cólera, né? Ele quer que nós nos tornemos um com ele, e se todas as pessoas se tornarem umas com Deus, todas elas vão se tornar uma só. E para que isso aconteça, a discórdia, a cólera, a briga, né, precisa cessar. Então, achei bem legal essa conexão. Ele quer que a gente seja um. E quando ele fala muitas vezes de ser um, o que eu pensei, porque ele fala, eu marquei aqui ó, os versículos que são relacionados a isso: 25, 27, 32, 35 e 36. São os que me chamaram a atenção, que eu vi. Especialmente entre o pai e a mãe, né? De nós nos tornarmos um com o nosso esposo, para que os nossos filhos saibam que nós estamos na mesma página, nós somos o mesmo time.
eu marquei aqui no 35 diz assim: e todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. Eu sei que tá falando da Trindade, eu não sei se eu tô falando uma coisa muito, assim, maluca, mas eu pensei assim, como se eu estivesse falando para os meus filhos, né? E todo aquele que crê em mim, na mãe, crê também no meu marido, no pai. Porque os nossos filhos, quando eles ouvirem de mim, eles saibam que o que eu tô falando corresponde à mesma vontade, à mesma crença, ao mesmo comando, à mesma regra que a do meu marido, que a do pai deles. Para não precisar, pai, né? Pede pra mãe, a mãe diz uma coisa, aí, não gostei do que a mãe respondeu, vai e pede pro pai. E aí, às vezes, encontra coisas divergentes, mas de a gente tem que constantemente, né? É um trabalho muito, demanda muito. Ter que ficar conversando sempre com o marido para garantir que a gente está na mesma página na criação dos filhos. E, e não só na criação dos filhos, mas em geral, né? Às vezes as mensagens que a gente está compartilhando, ou as crenças que a gente tem, inclusive sobre o evangelho, dentro do lar, para não haver divergência, para os filhos saberem que eles podem confiar na gente. E aí, claro, vai evitar toda essa discórdia, vai evitar esse espírito de briga ou de contenda dentro da família. Muito legal mesmo, porque eu não tinha feito essa analogia de que realmente, né, nós precisamos ser um, né? Assim como Pai Celestial é como com Cristo, com o Espírito Santo, porque são três pessoas, né? São três pessoas distintas, são três pessoas que têm personalidades diferentes. É que muitas vezes a gente imagina Deus e o Espírito Santo e, e Jesus Cristo como pessoas que não têm vontades, que não têm personalidade, e a gente acha que é muito fácil para eles, e não é. Eles ainda assim têm tem os pensamentos, são pessoas diferentes, mas eles conseguem, nas diferenças, serem um. E o próprio profeta, né, e os 12, eles estavam falando de como é quando eles se reúnem para falar sobre algum assunto dentro ali do quórum dos 12, né, de que muitas vezes eles não têm as mesmas opiniões. Porque nós, às vezes, como mães, a gente pensa assim, ai, como que eu vou criar meus filhos, sendo que eu penso totalmente diferente do meu esposo, minha criação foi totalmente diferente do meu esposo, né? Ou a cultura é diferente, e a gente fica um pouco perdida, achando que é difícil, que é impossível, mas não é. O Senhor, ele nos mostra um padrão. Ele nos mostra a maneira que deve ser feita, né? De que mesmo nas nossas diferenças a gente consegue sim ser um, né? Dentro do nosso lar e dentro da onde nós estamos, né? Eu gostei muito dessas coisas que vocês estavam compartilhando sobre a contenda e que precisa cessar. Eu conheço uma pessoa que falava muito sobre isso. Faz 3 anos que ela, na verdade, faleceu. E eu penso muito nela sempre que vem esse assunto sobre raiva, discórdia, essas coisas assim. Ela estava batalhando câncer e ela inspirou muitas pessoas com a forma como ela estava batalhando, né? Tava passando por aquele momento tão difícil da vida dela. E uma das coisas que ela falava, que eu gostava muito, é que tudo na nossa vida, a nossa reação é dependente da história que a gente conta pra nós mesmos na nossa cabeça. E ela falou que a partir do momento que você percebe as histórias que você conta pra você mesma, você começa a mudar, as suas interações começam a mudar, a sua reação às interações começam a mudar. Porque se o meu marido fala alguma coisa que eu não gosto, e na minha cabeça eu penso, mas ele sempre faz isso, ele sabe que eu não gosto desse tipo de coisa, ele tá fazendo isso pra me irritar, ou poxa vida, como que ele não lembra disso? E daí você responde com raiva. Mas essa é a história que você está contando para você mesma, que ele não lembra, que ele já sabe, que ele deveria saber. Seja lá o que for, em qualquer situação, se você mudar a história na sua cabeça, pode ser do tipo,
pois é, né? Não foi tão legal isso que ele disse, mas eu vou dar outra oportunidade para ele fazer de novo. Eu vou, sabe? Aí você muda a sua reação. Eu tenho tentado praticar isso. Às vezes é difícil com relação à cólera aqui, né? Ou à contenda, à raiva. Mas eu tenho percebido que tem me ajudado muito em outras instâncias. Por exemplo, quando eu acho que algo é muito difícil de ser feito. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu acho que é muito difícil. Aí eu fico falando pra mim mesma, ai, minha nossa, eu vou ter que fazer aquilo, vai ser tão difícil, nem sei por onde que eu começo. A história que eu tô contando pra mim mesma não tá me ajudando. Ela não vai me ajudar a fazer aquilo que é difícil. Eu poderia estar contando uma diferente história na minha própria cabeça, que iria me ajudar a fazer aquilo. E isso serve muito assim para pessoas que, por exemplo, têm hábitos na vida que são muito difíceis de serem mudados. Pessoas talvez que ficam com raiva muito facilmente, né? Porque tem pessoas que são mais explosivas, né? Que vão tipo de 0 a 80 em segundos, assim. E, claro, terapia ajuda, um profissional ajuda, mas as histórias que você conta para você mesma podem te ajudar. Esses dias, meu marido, ele tava falando alguma coisa lá, mas eu sempre fui assim, desde a minha infância, eu sempre tive essa característica. E eu falei para ele, querido, essa é a história que tu tá contando para você. Ele falou, não, mas é um fato. Não, mas ainda assim é uma história que você tá contando para você mesmo, você tá absorvendo essa história, isso te impede de ser diferente. Você poderia falar, quando eu era pequeno, eu era assim, mas agora eu tô tentando mudar e eu vou fazer tais coisas pra mudar. Não sei se faz sentido, mas eu acho muito legal. E a forma como essa minha amiga conhecida, não é bem amiga, mas né, ela me ajudou tanto, eu tenho até camiseta dela aqui em casa pra me ajudar, tipo, a lembrar dela. É sério. Ai, das frases que ela falava, vamos ser amiga. Me ajudou muito a mudar as histórias que eu conto pra mim mesma. E é um exercício, né? É um exercício diário, que nem aprender a escrever uma história, é a mesma coisa, tu precisa praticar. Nossa, muito, muito legal. Nunca tinha pensado nisso. As histórias que a gente conta pra gente mesmo. Muito, muito obrigado. É, para um último comentário que eu gostaria de fazer, para mim, que é para mim assim o ponto, é o ápice, né, de todos esses capítulos, é quando Cristo ele aparece, né, para a multidão. E aí ele fala, ele chama as pessoas, né? E ele diz, ele chama para que todos possam ver e testificar que ele é o Cristo, né? E aí fala assim: "E isto fizeram, adiantando-se um por um." E eu fico pensando quantas pessoas eram, quantas horas ele ficou ali para que cada pessoa tivesse uma experiência com Cristo, com o Filho de Deus, né? Individual. E como mãe, o que eu faço para que os meus filhos tenham experiências comigo individualmente? Quando a gente tem um filho só, as coisas elas são relativamente mais fáceis de se ajustar no sentido de tempo que a gente passa, né, com a criança, porque ahm, quando a gente tem esse filho só, a gente divide o tempo com o marido e com o filho, mas e quando vem outro filho, né, e a Elisa que tem 3 filhos, de um foi para 3 filhos, então assim a gente fica muito perdida de como que eu vou fazer, né? É, como que eu vou mostrar para os meus filhos de que eu tô lá para eles? E o Senhor, ele ensina o padrão. O padrão não é juntar os três e ensinar da mesma maneira, porque o jeito que eu ensino o John não é o jeito que o Dante aprende. Eles são completamente diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles são, embora filhos da mesma mãe e do mesmo pai, eles aprendem diferente. Então, algo que eu gosto nessa escritura é de que Cristo ele se importa com individualmente cada pessoa. E várias vezes ele demonstra isso. Na expiação, ele demonstrou que ele sofreu
por cada pessoa. E aqui ele deixou que cada um tocasse nele, cada um tivesse sua experiência. Então, eu, como mãe, sim, consigo fazer com que os meus filhos tenham experiências e tempo individual comigo, para que eu consiga mostrar para eles que eles são importantes. E esse impacto nessas pessoas foi tão grande de elas terem essa experiência com Cristo, que milhares e milhares de anos se passaram e elas continuaram fiéis. Então, como nós, como mães, podemos impactar a vida dos nossos filhos se nós ministrarmos a eles um a um, pegar um tempinho com cada um e dedicar, né, para eles.